Olá, mais um episódio de Notícias Cruas. SIC Notícias de 30 de outubro de 2016. Médicos e nutricionistas alertam para o risco de consumo excessivo de sementes. A ingestão de sementes como a chia, girassol, sésamo ou quinoa está a preocupar médicos e nutricionistas que têm recebido pacientes com problemas causados pelo consumo excessivo destes alimentos, que chegam ao mercado sem controle de qualidade. Eu julgo que a maior parte das pessoas compram este tipo de produtos nas grandes superfícies. Neste caso, não sei onde é que eles estão a ir buscar esta falta de controle de qualidade, mas só se for nas grandes superfícies. Em todo o caso, eu julgo que o problema está no consumo excessivo de gordura, porque as sementes têm gordura, têm proteína. É consumo excessivo quando as pessoas comem alimentos de origem animal, depois vão consumir mais sementes, acabam por ter um consumo excessivo de proteína e gordura, e aí é que começam os problemas. E tem havido uma grande publicidade para o consumo deste tipo de... para as sementes, que por causa do ômega 3, e é uma grande confusão, as pessoas às tantas pensam que podem comer tudo e mais alguma coisa. São produtos vendidos em supermercados, em casas comerciais sem controle de qualidade nenhuma, induzindo nas pessoas a ideia de que podem consumir à vontade, mas são as casas comerciais que dizem às pessoas que podem consumir à vontade, que é muito saudável e que não desencadeia qualquer tipo de situação ou sintomas colaterais. Mas isso não corresponde à verdade, disse à agência Lusa o presidente da Sociedade Portuguesa da Gastroenterologia, José Cotter. O médico adiantou que as sementes são utilizadas com o objetivo principal de estimular o intestino, havendo pessoas que as consomem indiscriminadamente e excessivamente para esse fim. Estimular o intestino. Para mim, estimular o intestino é com verduras, alface, espinafres, as sementes, pronto. Eles devem ter uns estudos que não nos dizem, mas há de haver estudos que falam sobre isso. Eu ainda não tive acesso a estes estudos do Presidente. Este comportamento pode originar... o médico adiantou que as sementes são utilizadas com o objetivo principal... Esta já estava. Este comportamento pode originar sintomas de mal-estar, como muita flatulência ou oclusão intestinal. Eu aqui faço uma pausa. Geralmente as pessoas depois vão misturar frutas com sementes. Não se mistura frutas com sementes, é como misturar água com azeite, não se mistura. Este comportamento pode originar sintomas de mal-estar, como muita flatulência ou oclusão intestinal, nos casos mais graves, que levam as pessoas ao médico, quando a solução do problema é reduzirem a sua ingestão, advertiu. E segundo especialistas, é muito frequente aparecerem nas consultas de gastroenterologia doentes com este tipo de sintomas. Para evitar este risco, o consumo deve ser feito sob orientação médica. Não comam sementes sem ir ao médico, uma vez que estes alimentos estão contraindicados em doentes com determinadas patologias, como a doença de Crohn ou perturbações no tubo digestivo. Já inventaram mais uma para as pessoas irem ao médico. Para a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, o que pode ser verdadeiramente preocupante é os consumidores acharem que as sementes são a panaceia dos maus hábitos alimentares. Muito bem. As sementes sempre foram consumidas e fazem parte do dia alimentar, como a cevada, a aveia, o arroz ou o trigo. Estas, por mim, devem ser eliminadas da alimentação de qualquer pessoa. Este tipo de sementes são para os pássaros, não são para o ser humano. Mas o que se está a verificar é que há novas sementes, como as da abóbora, quinoa, sésamo, trigo sarraceno também dispenso, linhaça, uso por vezes em saladas,
que as pessoas acreditam terem um valor nutricional acrescido e consomem-nas em excesso, adiantou. Alexandra Bento ressalvou que as sementes são saudáveis e importantes para a alimentação, porque são ricas em fibras, vitaminas, minerais e outros fitoquímicos, mas não se pode pensar que vão resolver os problemas alimentares. A alimentação saudável é aquela que se pauta pelo equilíbrio, pela variação e pela variedade de alimentos, defendeu, alertando para os perigos das modas na alimentação. O risco desta nova moda é a maneira como as sementes estão a ser ingeridas, disse Alexandra Bento, alertando que o consumo pode ser perigoso e incorreto se for feito sem a diluição perfeita, sem a trituração necessária e de forma exagerada, só porque pensa que é tremendamente saudável. Por outro lado, defendeu é preciso acautelar que sejam cumpridas as regras de controle em termos de legislação. Como normalmente as sementes são consumidas cruas ou minimamente processadas, é fundamental acautelar o processo industrial para evitar a contaminação inicial ou durante o processo do armazenamento e distribuição das sementes. Um controle muito importante para que não haja risco de micotoxinas, substâncias químicas tóxicas produzidas por fungos. Mas o consumidor também tem que ter cuidados em casa, como ver os prazos de validade, disse a bastonária, rematando. As sementes podem estar no dia alimentar com conta, peso e medida. O que eu costumo fazer também é pôr as sementes de molho de um dia para o outro. E isso acaba por tirar um pouco do peso de gordura das sementes. E conseguimos ir buscar mais micronutrientes e nutrientes essas sementes. Por isso, consumam sementes com precaução, como dizem aqui nesta notícia, e bem. Não consumam mais do que uma mão por dia. Consumam mais frutas e vegetais. Não consumam frutas misturadas com sementes, mas podem misturar saladas com sementes. Saladas principalmente de vegetais verdes, alface, agriões, espinafres, esses sim podem misturar e comer à vontade, que não há problema, à vontade, dentro da conta, peso e medida, como disse aqui a Presidente, julgo que é a Presidente. Bem, até ao próximo episódio, um resto de bom dia.